Vozes dos Biomas está no ar. Botos e tucuxis, patrimônios da biodiversidade na Amazônia. O bioma tem muitas preciosidades e uma delas é exatamente a sua fauna aquática. Neste rico universo, como está a situação atual da conservação dos encantadores botos cor-de-rosa, também conhecidos como botos vermelhos ou botos amazônicos, e os tucuxi, que vivem na bacia amazônica na região dos Solimões e do Purus. Estes cetáceos, que são mamíferos aquáticos, sofrem pressões e estão sob o risco de extinção. Quem nos fala a respeito é Nathalie Gil, diretor executivo e CEO do Sea Shepherd Brasil, ONG que está realizando expedições desde 2021, que integram uma campanha para estudo e conservação das espécies em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA. Ativista ambiental, é a 145ª entrevistada do programa Vozes dos Biomas. Nathalie, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. Por favor, eu gostaria que você contasse para a gente qual é a motivação para esse estudo, sobre os botos e tucuxis na Amazônia. Primeiramente, queria agradecer, Sucena, pelo espaço que vocês deram aqui na Vozes dos Biomas para contar sobre esse animal magnífico, tanto o boto que a gente conhece como cor-de-rosa, ou vermelho lá no norte, ou o tucuxi. Bom, a motivação, na verdade, ela vem de uma motivação desde quando a Sea Shepherd foi fundada, que em sua fundação em 77, a Sea Shepherd já começou a abraçar projetos que focam nos animais, naquela época, principalmente mamíferos marinhos, que estavam em grande risco de extinção. Houve um trabalho muito árduo, para a parada da caça-baleeira, que naquela época ainda era permitida, ela só foi proibida na década de 80, e também, por exemplo, um trabalho de proteção às focas do Ártico, um trabalho de proteção realmente no mundo inteiro com os animais que mais sofriam com o jeito que o ser humano estava cuidando do oceano. De lá para cá, várias atividades foram feitas para vários animais, a gente hoje trabalha, por exemplo, na conservação dos golfinhos lá da Nova Zelândia, por exemplo, ou das vaquitas também na região do Mar do Cortés, no México, que hoje é o animal, o mamífero marinho com maior risco de extinção, ele é previsto que só há 10 indivíduos vivos, vaquitas vivas hoje no mundo, infelizmente. Então, naturalmente, a gente olha para os animais marinhos, no caso do boto, os animais aquáticos, que estão em risco. Houve um desejo por muito tempo da Sea Shepherd em fazer um trabalho focado nos golfinhos de rio, isso até por causa do acontecimento que teve na China, com o golfinho de Beiji, que é quase extinto, ele é dito como já extinto na vida selvagem, já faz mais de uma década que não se vê nenhum desses golfinhos vivos, nem seu habitat. Então, há poucas espécies de golfinho de rio existentes hoje no mundo ainda, Existem algumas na Índia, no Mekong, e também no Brasil. E no Brasil, essas espécies, elas estão... quando a gente começou a investigar mais a fundo, a gente viu que, na verdade, a gente estava tendo uma aceleração na diminuição da população dessas espécies nas últimas 2 décadas.
E foi aí que a gente viu que houve essa necessidade de a gente entrar com um esforço de conservação, ainda quando o problema pode ainda ser revertido, né, solucionado, como, por exemplo, em comparação ao México, a gente sabe que já é provavelmente uma espécie que vai se desaparecer, né? Quando a gente tem uma espécie com 10 indivíduos vivos, é bem difícil ela se recuperar. Então, aqui a gente chega num estágio que ela ainda consegue, com o nosso trabalho de conservação, né, nosso e de parceiros, reverter essa situação. Bom, a gente sabe que esses animais, eles são encantadores, né? Ao mesmo tempo, assim, essa beleza, né? Mas a gente sabe que sofrem muitas pressões. Aí eu gostaria que você pudesse falar, dentre os resultados, quais os pontos principais que você pode destacar, né? Que vocês avaliaram até o momento. E qual vai ser depois a perspectiva seguinte, né? Até o término do projeto. Com certeza. A gente, bom, temos, né, essas 3 expedições feitas, uma em outubro do ano passado, fizemos uma em março desse ano e agora também em novembro desse ano, uma segunda. Uma segunda, eu digo, né, que é comparativa, porque o rio, lá, como você pode imaginar, na bacia amazônica, os rios respiram. Então, há aquele período de cheio, período de vazante, e a comparativa agora que a gente tem entre outubro e novembro, eles são de um momento, né, parecido do rio. Então, ele é mais cientificamente comprovável, né, uma comparação que já começa a fazer um desenho de tendência. Nessas 3 expedições, a gente também não só olha as expedições, a gente olha os pontos de estudo que foram feitos antes dela, né? Esses pontos de estudo, eles não são tão extensos, né? Com todos os pontos de leitura em todas as áreas do Rio Solimões, as reservas, como a gente está fazendo nessa, porém, eles dão, né, para a gente também esse desenho para antes dessas 3 expedições. Isso é importante, porque a gente não pode esperar, a gente pode, né, achar que só a nossa leitura deveria ser válida. A gente realmente tem que começar já a ver números de tendência de crescimento ou diminuição dessas espécies. O que a gente já aprendeu logo na primeira expedição, que era algo que a gente já tinha visto como hipótese em análises pontuais, é que há uma grande discrepância na quantidade de golfinhos em regiões do rio, e aqui eu falo do rio, mas são diversos rios que a gente percorre, né? Mas do rio que a gente encontra tucuxis e botos e que a gente encontra pescadores. Elas são exatamente opostas, na verdade. Então, os lugares onde a gente acha mais atividades de pesca, naturalmente são os lugares que a gente acha menos dos golfinhos. A gente viu isso, por exemplo, em Manacapuru, que é uma área com alta concentração de atividades pesqueiras, inclusive, historicamente, atividades pesqueiras da piracatinga, que a gente pode se aprofundar aqui um pouquinho mais, né, que utiliza-se, infelizmente, esses animais como isca, e a gente está vendo muito pouca presença desses animais por lá. E em comparação à região, por exemplo, da reserva de Piagaçu Purus, no Rio Purus, que né, curiosamente, por ser um rio, né, é onde há a maior densidade de golfinhos do mundo, porque, obviamente, né, é difícil comparar no mar, que os golfinhos eles são muito mais espaçados, em regiões de rio, onde a gente se encontra a maior densidade de golfinhos do mundo. E a gente vê nessa região uma baixa concentração de atividades pesqueiras. Essa reserva ela é bem controlada, ela é, enfim, bem protegida em relação à pesca. Então, é bem interessante ver essa nuance, esse oposto. E o que a gente vê isso como... Por que a gente vê isso como um alerta? Porque, na verdade, deveria ser o oposto, né? Os animais que se alimentam de peixe e os pescadores querem a mesma coisa, eles querem estar em lugares com altíssimas concentrações de peixe. E a gente está vendo exatamente o oposto. Então, isso pode mostrar, sim, que uma alta atividade de pesca está fazendo, sim, trazendo, sim, uma diminuição na população dessas espécies nesses locais. Além da pesca, tem outras motivações de pressão que vocês sinalizam, assim, por exemplo, contaminantes, outros tipos, né, de causas? Sim, sim. Esses golfinhos, aliás, todos os golfinhos de rio, eles têm o grande desafio de estar em áreas que é difícil você evitar uma interação com humanos. E aí eu falo, né, em todas as esferas mesmo de como que os humanos afetam um rio. No caso dos golfinhos de rio, a gente sabe que
como ameaça tem a poluição do rio, o que a gente tem feito, inclusive, no nosso estudo, um levantamento mais focado na poluição do rio, que a gente está vendo crescer no Amazonas, infelizmente. A gente está vendo também outra maneira de afetá-los é a concentração de poluentes mesmo, tóxicos, né? Inclusive, por exemplo, tem que citar o mercúrio. A gente sabe que as águas da bacia amazônica têm naturalmente uma maior concentração de metais pesados como o mercúrio, porém, a gente sabe que em áreas que há concentrações de ainda garimpo, né, e mineração, a gente vê uma concentração maior desse material na água, e isso obviamente afeta todos os animais na água, principalmente afeta os animais que são de topo, como os golfinhos de rio, né, que eles comem, né, lá no topo da cadeia alimentar do rio, e por consequência também afeta os peixes, que também afeta os humanos, porque querendo ou não, hoje o humano acaba sendo um animal de topo, né? Ele acaba comendo outros animais que se alimentam de outros animais, e portanto essa concentração de mercúrio também está afetando a nossa própria saúde. E além disso, tem também represas. A gente já sabe, já conhece, já tem feito estudos aí longos de separação de grupos de mamíferos em represas, que deixa um número tão pequeno de animais separados, né, que eles não conseguem, ou possivelmente não vão conseguir, durar por muito tempo. Para essa espécie ter uma população muito saudável, é muito importante você ter uma diversidade de DNA, uma diversidade genética. E quando você separa um grupo, esse grupo tende a não conseguir sobreviver a um longo prazo. Então, esse corte por represas também é algo que a gente sabe que pode interferir nessas espécies. E nesse levantamento que vocês fizeram, foram encontrados 616 pontos de resíduos, né? Em um total de mais de 1.000 quilômetros, né, percorridos. Isso. Eu gostaria que você falasse a respeito, né? Que tipos de resíduos, né? E como isso também converge para a conservação, né, dessas espécies. Sem dúvida, Sucena. Esse é um assunto muito importante para ser falado, porque é algo que a Sea Shepherd, desde quando nós começamos na Amazônia, a gente detectou que esse é um desafio que ainda não está sendo respondido, e eu digo em um nível governamental, né, um nível com os municípios e estado. O resíduo na Amazônia ele está crescendo de uma maneira muito exponencial. Isso a gente está falando ainda como anedota, né? O estudo ele vai comprovar isso, essa é a ideia. Só que dá para se ver claramente a olho nu o que está acontecendo nas comunidades por todo o rio que percorremos, e certamente isso acontece por muito além da área que nós percorremos. Essas comunidades elas estão tendo acesso a quantidades cada vez maiores de produtos industrializados, que chegam em suas comunidades via lanchas e balsas e tudo mais. Isso obviamente, um passo importante de desenvolvimento na Amazônia, né, e vai continuar cada vez mais acontecendo. O desafio é que o outro lado não está sendo também endereçado. Está chegando plástico, vidro, papel, enfim, principalmente plástico é importante ser citado, né, pela durabilidade que ele tem no meio ambiente. Infelizmente, ele dura mais de 400 anos no meio ambiente. Ele está chegando cada vez mais em lugares bem isolados da Amazônia e não está tendo nenhum retorno de saída. Então, essas comunidades, a gente visitou várias, a gente faz um trabalho de entrada com cidades, com comunidades, também conhecendo a situação de gestão de resíduos desses locais, e a gente já aprendeu que, na verdade, a grande maioria delas não tem uma solução de o que a gente chama de logística reversa, de gestão de resíduos. Acaba sendo esse resíduo ele acaba sendo destinado, muitas, né, a grande maioria das vezes não é feito de maneira adequada, isso gera uma contaminação do ambiente naturalmente, né? O chorume ele vai para o meio ambiente, isso vai para o rio e também afeta os animais que estão lá, ou eles queimam, o que também é ruim, né? O queimar do plástico ele é também muito poluente para a atmosfera, muito, muito perigoso para a nossa saúde. E também tem o fato de que você não consegue queimar tudo e gera essa coisa do chorume também.
E a terceira opção que as comunidades estão tendo é literalmente jogar no rio. E isso é uma coisa que a gente vê nas visitas às comunidades, principalmente quando o rio está em vazante. É muito comum nós vermos muito, muito lixo na beirada do rio, às vezes lixos que estão lá, resíduos que estão lá há anos. Então, é exatamente este o grande problema que a gente está querendo ler com essa adição na pesquisa, né, para mostrar de uma maneira mais científica, mais apurada, o quão grave está sendo a situação do resíduo na Amazônia. Né? Eu particularmente, as pessoas conversam muito com a Sea Shepherd sobre resíduos em praias, e eu particularmente sempre tendo a lembrar que na Amazônia o que está acontecendo é realmente a gente está tendo essa ilha de plástico também dentro da Amazônia, como a gente vê no oceano, grandes ilhas de plástico. Na Amazônia isso também está acontecendo. O plástico vem e não está sendo retirado, né? Então, isso que a gente precisa resolver também. No tocante ao contato com as comunidades, eu sei que vocês também têm no projeto um aspecto de educação ambiental. Aí eu gostaria de saber como é que ele está funcionando, né? Como é que é a contrapartida, né? Porque os ribeirinhos têm uma forte, vamos dizer assim, a gente chama também de cuidadores, né? Sim. E estão lá, né, bem no front. Como é que está sendo essa relação, né, de educação ambiental? Essa relação é muito importante. A gente também, desde o início, começou com essas entradas nas comunidades, porque realmente a gente vê que para o ambientalismo no Brasil, para a conservação no Brasil, uma ferramenta essencial é a educação. Então, desde quando começamos, a gente mapeou as cidades e comunidades principais que a gente percorre no caminho, e conhecemos os líderes das escolas dessas cidades, os líderes da própria comunidade também, e fizemos atividades não só de entrada nessas escolas, para fazer toda uma apresentação sobre esses animais. A gente tem que realmente assim, ensinar desde o básico, por exemplo, né, esses são os mamíferos, no caso de rio, animais que respiram fora da água. Então, se o pescador tem essa experiência de enrolar ele numa rede de pesca, em minutos ele pode morrer se você não soltá-lo, né? Ele não é que nem um peixe. Então, assim, a gente vai desde ensinar dessas coisas básicas, que é importante de ensinar, que não necessariamente são intuitivas, até mostrar quais são as grandes ameaças para estes animais, contar sobre, por exemplo, a problemática da piracatinga, que é o que realmente desencarrilhou essa queda, né, na população dessas espécies na leitura que a gente tem pontual no Rio, e realmente fazer essa reconexão do ribeirinho com o boto vermelho lá, né, como eles chamam, ou o tucuxi, que na verdade eles convivem tanto com esses animais, mas não necessariamente eles entendem o papel desses animais na natureza, né? Por que é importante eles estarem vivos para a saúde do rio e para a saúde da Amazônia no contexto completo. Então, a gente faz esse trabalho com os nossos cientistas, que também são educadores, a gente cria material também, a gente criou nessa última expedição uma cartilha super informativa sobre toda a história desses animais, mas também toda a problemática por trás, e o que a Sea Shepherd está fazendo, o que o INPA faz, para realmente ajudar os professores a poder disseminar também, além, né, desses pontos que a gente está lá de educação ambiental, isso também estar o ano todo nas escolas das áreas que a gente atua. E enquanto projeto, qual é o período, né? O que falta agora, né? Quais são as próximas etapas, né? E qual é a conclusão parcial, né? Porque ao mesmo tempo a gente vê que o número de indivíduos
não está tão diferente da última vez. Mas eu sei que vocês têm uma explicação para isso também, né? Isso, então, a nossa meta desde o começo desse projeto é que a gente tivesse pelo menos 3 anos mapeados. 3 anos significam 6 pesquisas. Foi uma decisão conjunta entre esse Shepard e INPA que seria o suficiente para a gente começar a ver a linha de tendência de uma maneira mais estatisticamente robusta. Então, a gente tenta evitar até falar, olha, essas 2 leituras já estão mostrando isso, porque realmente a gente vê só 2 leituras é muito pouco para a gente poder desenhar uma linha de tendência. Porém, você tem razão que os números, quando a gente recebeu eles são muito parecidos de outubro do ano passado, estatisticamente são os mesmos. A gente agora está fazendo um trabalho de calibrá-los, talvez mude um pouquinho, mas acaba não mudando tanto. Mas o que a gente já começa a ver, e é importante a gente citar, é que para esses animais, tanto um declínio quanto a manutenção dessa população é algo para a gente ver com um pouco de cautela, né? Porque essa é uma população que sofreu muito nas últimas décadas, principalmente quando a pesca da piracatinga começou a ser mais severamente realizada a partir do ano 2000, por volta de ano 2000. Então, são espécies, tanto o tucuxi quanto o boto vermelho, principalmente o boto, que precisam se recuperar, que precisam ter uma população saudável como era antes dessas ameaças para conseguir realmente durar, né, com a saúde que sempre teve desde quando, né, hoje a gente sabe que os botos eles surgiram por volta de 6 milhões de anos atrás, né? E a população ela tende a ficar muito similar aí ao longo dos anos, e a gente tem que manter essa população similar. A gente realmente não sabe quanto que era a população saudável de antes, mas certamente tem uma recuperação a ser feita, né? Então, a gente realmente vê uma situação de vitória, né, de realmente reconhecer que a conservação desses botos está sendo feita quando realmente a população inclina, começa a se repopular. E por que, enfim, a gente acha que, ao mesmo tempo, a gente tem que, sim, é bom a gente ver uma manutenção, mas a gente tem que ver com cautela. Porque a gente tem uma moratória que foi feita em 2015 para proibição da pesca da piracatinga. Obviamente, a caça dos botos existiu, já existe, né, desde 88, isso é proibido, obviamente. Só que como se caça esse boto como isca, não há nenhum registro dessa caça, né, porque ele é usado como isca para um outro peixe. Na verdade, o que é registrado é esse outro peixe sendo pescado. Então, a moratória da piracatinga veio para responder a isso. Em 2015, ela já está vigente, né, já faz 7 anos, e a gente, com essa leitura, pretende mostrar o quanto que essa moratória está ajudando ou não em segurar a população dessas espécies, né? Então, isso vai ajudar muito em nossas conversas com o governo. Nós estamos, tanto a Sea Shepherd quanto o INPA, está falando com a Secretaria de Pesca em relação a manter essa moratória de maneira permanente, que realmente a gente precisa ter todas as ferramentas no nosso arsenal para a proteção desses animais. E, Nathalie, quando chegar ao final, né, mais essas 3 expedições, né, a intemporalidade, assim, elas estão previstas para ocorrer, por exemplo, no ano que vem, a próxima quando? Sim, a gente sempre vai fazer nessa rotina de cheia e vazante, então a próxima vai ser por volta de março e abril. A gente sempre vê qual que é o plano de cheia do rio, para a gente pegar mais ou menos o mesmo ponto no tempo, e, de novo, no fim do ano. A gente sempre vai fazer 2 rotas, né, 2 atividades de leitura no rio. A gente está lá mais vezes, a gente vai estar lá na Amazônia fazendo trabalhos mais vezes, mas isso é muito focado nas comunidades, entradas em comunidades, ter essa missão da educação ambiental e esse problema da gestão de resíduos também vão ser trabalhados, mas as expedições em si vão ser feitas mais ou menos nesses 2 períodos, entre março, um ponto em mais ou menos março e um ponto mais ou menos em outubro, novembro. E a ideia é que mesmo quando a gente terminar os 3 anos, se nós tivermos fundos, a ideia é a gente continuar mesmo com essas pesquisas, porque é muito importante elas serem bem sólidas,
Hoje existe uma pesquisa de 25 anos em um ponto no Rio somente para esses botos. Esses dados que eu estou te dando, né, sobre a população ter diminuído tudo, foi por este estudo de 25 anos. Só que como ele é feito só em um ponto do Rio, ele é feito dentro da reserva de Mamirauá, o IUCN, que é o órgão que define a gravidade de possibilidade de extinção de espécies, eles não consideram como um estudo robusto. Então, o nosso somado a esse vai ser o que vai permitir, espero que a longo prazo, que a gente consiga sempre monitorar a saúde populacional dessas espécies, o quanto que essas espécies estão sendo conservadas ou não no rio. E a gente sabe que dentre, né, essa bacia, os principais rios Solimões e Purus, né, que são os principais, né? Isso também tem uma explicação, vocês assim sabem a motivação de não ter em outras, né? Claro. Foi totalmente pensado para isso. Naquela região, né, a região central do Amazonas, óbvio que em outras regiões também tem áreas muito importantes para esses animais, mas quando a gente olha na região central do Amazonas, a gente mapeou um desenho de percurso que seria bem contrastante. Como eu falei no início, a gente teve um lugar como o Manacapuru como um lugar de alta concentração pesqueira, vários registros de pesca ilegal, então sabemos que lá aconteceu uma caça severa desses animais para pesca ilegal da piracatinga, contrastando, por exemplo, com Purus, a reserva Piagaçu-Purus, que é uma área que sabemos que há uma grande densidade desses animais. Mamirauá foi colocada também no mapa porque é a área em que tem esses mais de 25 anos de estudo desses animais, então permite que a gente faça esse comparativo. E a gente também colocou Badajoz no percurso, porque Badajoz é uma área de rio em que não é uma reserva, porém ela tem atividade de pesca e tem-se, principalmente na área do lago, depois de você chegar no Badajoz, na comunidade, você vê também concentrações maiores desses animais. Então, são, vamos dizer assim, pontos nos rios, na bacia, que contam uma história desses animais de uma maneira contrastante. Então, quando a gente coloca tudo isso junto, a gente realmente vai ver a saúde populacional deles sem muito viés. Né, exatamente, é uma representatividade de como esses animais estão ou não saudáveis na bacia amazônica como um todo. Foi por causa disso que nós selecionamos. E o Rio Solimões é importante citá-lo, porque ele é claramente, né, uma área de alta atividade de pesca, há muita pesca que é conhecida como arrastão, que é uma pesca à deriva, usando rede à deriva, que sim, afeta esses animais, e o Solimões é um rio vivo, né, um rio que esses animais naturalmente vão querer popular muito, porque ele é rico em vida. Então, também dá esse outro capítulo para a história. Né? Então, a gente está olhando a situação desses animais por vários capítulos, vamos dizer assim. E Natália, a gente está chegando nos momentos finais, e é interessante falar também que, culturalmente, o boto também tem um simbolismo, né, na Amazônia. O tucuxi e o boto. Então, eu gostaria que você também falasse um pouquinho disso, né? E, ao mesmo tempo, fizesse suas considerações, né? Por que, né, defender essas espécies? Exatamente. Eu vou falar, na verdade, vou arriscar falar que, na verdade, o boto ele tem essa imagem no Brasil todo, ele é um ícone brasileiro. Todos nós aprendemos na escola que ele é um dos grandes animais da nossa fauna. E ele realmente é endêmico, ele é endêmico nessa nossa área, né, do Brasil, da área, vamos dizer, amazônica, né, Brasil, Peru, Colômbia. Os mitos existem, ainda são muito presentes, a gente conversa, né, dentro das escolas, dentro das comunidades, e há essa rica história em relação à nossa convivência com os botos, os pescadores lá de trás, né, enfim, tem muita conectividade com esses animais. E isso é muito lindo, isso não pode ser perdido, porque isso também deixa esse animal muito, muito próximo à nossa cultura, ele faz parte de nós, né? Quando a gente tem um animal tão presente em nossa cultura, ele faz parte de nós. Obviamente, a gente tem que evitar qualquer tipo de história ou mito que é contra esse animal. E isso a gente também vê, infelizmente, muitas conversas falando que esse animal é um animal traiçoeiro, que eles fazem de propósito, né? Eles entram nas redes, se malham nas redes de propósito. Na verdade, a gente sabe que esse é um animal que está querendo a mesma coisa que o pescador, o peixe. E, naturalmente, né, um animal que não tem uma visão
tão apurada, é natural que eles vão sim ter esse emale, né, com as redes cada vez mais difíceis de você poder, imagina no Solimões, que é um rio basicamente, né, leitoso, impossível de você evitar como animal. Então, os mitos são importantes, eles vão estar aí presentes com certeza por muito tempo, mas é importante a gente também saber a parte, vamos dizer assim, real do estado de conservação desses animais. A gente sabe que esses animais, por ser de topo, quando você está numa área que tem altas concentrações desses animais, é uma indicação de biodiversidade daquela área. É uma indicação de que aquela área ela está equilibrada, ela está com muitas espécies e que ela está saudável. Então, as pessoas que convivem com os botos, eles têm que estar felizes de estar numa área que eles estão tão presentes. É uma indicação mesmo, é um sinal de que eles estão numa área muito mais preservada do que, por exemplo, como a gente vê na área do Rio Solimões, perto de Manacapuru, que se passa o dia inteiro sem não ver nenhum deles. Né? Isso é, sim, uma indicação que aquela área está pobre e provavelmente também é uma área de grande atividade que está diminuindo a concentração desses animais. Então, conviver com eles, aprender a conviver com eles e deixá-los viver e deixá-los ser esse indicador, né, de saúde do local, eles têm essa função também que a gente pode afirmar, porque a gente sabe de mamíferos aquáticos na natureza, eles têm essa habilidade de, obviamente ele está, né, pegando cardumes, eles sempre vão pegar os peixes mais devagar, né, os peixes mais doentes, os peixes não necessariamente sempre, né, mas tendem a pegar mais esses peixes, deixando os cardumes, deixando as populações de peixe mais saudáveis. Eles fazem uma seletividade. Então, eles têm características muito importantes para estarem vivos, mas a mais fundamental para mim é o fato de que eles são animais magníficos, animais que estão, o boto há 6 milhões dentro do rio Amazonas, o tucuxi, né, 2, 3 milhões de anos. São animais que estão há muito tempo, muito integrados à natureza da bacia amazônica, e a gente está diminuindo eles a quantidades avassaladoras em apenas décadas. Se a gente continua fazendo o que a gente está fazendo, né, essas ameaças que a gente tem hoje a eles, é previsto que em poucas décadas, coisa de 30 anos, eles podem desaparecer. A gente já sabe, por exemplo, que a cada 9, 10 anos, eles se diminuem pela metade a população. Então, para mim, o meu maior motivador se eles somem na Amazônia, eles somem para sempre, né? A extinção é para sempre. E eles têm, né? Eles têm todo o direito de sobreviver e viver na Amazônia que eles ajudaram a criar, né? É isso aí, muito gratidão também, Sucena. Quem quiser acompanhar, o nosso site é www.botosdamazônia.org.br. Lá a gente vai contando as novidades. Também seguir a Sea Shepherd, também seguir a nossa organização e todos os outros trabalhos que fazemos. Eu agradeço. A gente faz muita atividade aí, tanto para a Amazônia quanto para o oceano, que são importantes a gente ficar próximo e saber.